Bom, pessoal, hoje a gente está aqui para falar sobre o novo modelo de avaliação de desempenho. A gente já conversou com. Hoje o público envolve bastante gente, né? Mas É, a gente sim. já conversou bastante com os dirigentes sobre isso. A gente conversou essa semana com os supervisores e os PECs, pontos focais de PEI sobre isso. E com os diretores que participaram da nossa oficina no Encontro de Diretores. Também já estão sabendo um pouco mais do que vai acontecer. Mas hoje é um dia que a gente vai passar as informações para todo mundo, até porque saiu a resolução hoje. Então, a resolução 61 é a que normatiza essa nova avaliação de desempenho. E a gente vai ter uma portaria aí que vai falar exatamente sobre todos os prazos, regulamentações, dentro da distribuição mesmo dos questionários para a avaliação. Então, isso vai sair numa portaria, mas a resolução já dá a base para a gente fazer todas as. Bom, vamos começar? Vamos lá. Para começar, eu vou contar um pouquinho qual que é o objetivo da avaliação de desempenho, e isso a gente deixa claro lá na resolução, né? Então, na resolução, a gente fala que a avaliação de desempenho ela está intrinsecamente ligada ao modelo de gestão. Então, dentro do PEI, a gente tem uma proposta de modelo pedagógico, uma proposta de modelo de gestão, e a avaliação de desempenho faz parte desse modelo de gestão, e ela está prevista lá desde a lei, no decreto, já fala sobre avaliação de desempenho. E ela está articulada com esse modelo, né? Então a proposta vem para contribuir com o modelo. O objetivo da avaliação é que a gente avalie o desempenho dos profissionais para que a gente possa subsidiar a formação continuada e essa excelência que é a escola que está dentro do programa Ensino Integral. Então esse é o objetivo da avaliação e é isso que norteia essa mudança. A gente tinha uma avaliação que vinha desde 2014 com a mesma resolução e agora, 10 anos depois, a gente fez uma mudança nessa avaliação. Bom, as principais mudanças, vocês podem ver que a resolução ela traz, não sei quem já teve tempo de ler, né, saiu hoje de manhã cedo, Sim, mas as mudanças, elas têm algumas mudanças mais estruturais e outras mudanças menos estruturais, mas basicamente uma primeira mudança importante é que a gente juntou duas resoluções diferentes, né? Então tinha uma resolução sobre a atribuição de 2022, as atribuições de cada um que está ainda em regime de educação exclusiva no PEI, e a gente tinha uma resolução sobre avaliação. E a gente juntou essas duas resoluções com o objetivo também disso, a gente poder avaliar baseado nas atribuições de cada um. Então a gente juntou e agora passa a ser uma resolução só. A gente tem as atribuições e a avaliação dessas atribuições, certo? Entre essas mudanças, acho que a gente precisa primeiro deixar um pouco de lado o modelo antigo, a gente está fazendo realmente uma substituição da avaliação. Então, a gente não vai mais falar sobre avaliação de competências e resultados, por exemplo. Apesar da gente continuar falando de competências e de resultados, aquela matriz de 9 quadrantes que tratava a avaliação de resultados e avaliação de competências, ela não está mais sendo colocada daquela forma. A gente hoje, a gente colocou na resolução duas finalidades. Então, a avaliação que a gente tem, por exemplo, o PIAF, a gente tem uma composição com o apoio presencial, e essa ideia de que os profissionais que estão alocados dentro da P, eles estão constantemente sendo formados, né? Assim, a ideia é que tem uma continuidade nessa formação ao longo do ano, ao longo dos anos, e que a gente possa ir aprimorando a qualidade do que a gente está fazendo da escola, das nossas atribuições. E também tem uma característica somativa. Então, a partir do desempenho daquele profissional, a gente tem uma somatória de fatores que leva a gente a fazer uma avaliação. Isso não precisa acontecer no final do ano. Então, isso a gente deixa muito claro na portaria quando a gente fala que a avaliação é contínua e integrada. Então, ela é integrada a uma série de fatores e ela é contínua ao longo do ano. Então, os questionários que a gente aplica, que a gente chamou até hoje de avaliação 360, eles não podem ser a avaliação de desempenho. Essa é super importante para a gente entender qual é o pensamento aqui. A avaliação 360, os questionários distribuídos para os estudantes, para os professores fazerem a avaliação de quem está com eles na escola, é uma parte da avaliação. Mas a avaliação de desempenho ela é integrada ao sistema da escola. Então, quando a gente fala de documentos estruturantes, quando a gente fala de posturas, atribuições, etc., tudo isso faz parte da avaliação e isso não precisa acontecer no final do ano. Então, a gente vai ter uma distribuição, sim, de questionários a partir do dia 25 de setembro, mas o que a gente tem é um momento de avaliação parte de outros momentos, certo?
Além disso, acho que uma das grandes mudanças aí é que nas atribuições, se vocês forem ver, não tem exatamente grandes mudanças para cada das figuras. A gente fez a formalização lá do PAET, mas que já está muito alinhado com a proposta do PAET hoje. Então, quem tem PAET nas suas escolas deve ter percebido que está muito alinhado com a proposta do PAET mesmo, na centralização ali dos professores do itinerário técnico para os professores intérprete de Libras. Então, nesse caso, a gente fez sim uma proposta do que esse profissional pode fazer dentro da escola, que não tem só a ver com a atuação direta com o estudante, mas também tem a ver ali com a inclusão desse estudante no sistema escolar como um todo. Então, essa é uma das nossas propostas de mudança. A gente fez isso alinhado com uma série de diretorias, uma série de escolas que tinham boas práticas, e foi bem interessante a composição. E a terceira parte que a gente está trazendo na resolução, e que também é uma mudança, é que a gente está trazendo profissionais. Então, quando a gente fizer a avaliação de desempenho, né, especialmente essa parte dos questionários distribuídos, a gente vai ver que o diretor ele vai poder realocar os profissionais dentro do programa Ensino Integral fora da sua unidade escolar. Então, o profissional que vai sair da unidade, ele não está sendo cessado do programa, ele está sendo realocado de unidade escolar. E aí depois a gente vai ter um momento mais detalhado com isso, com os supervisores, com os dirigentes, especialmente com a comissão de atribuição, para poder mostrar como que isso vai estar integrado ao processo de credenciamento, mas basicamente o professor ele vai ter outra chance dentro do programa, né? Então, às vezes ele não se deu bem dentro daquela unidade escolar específica, mas ele vai ter outra oportunidade de ser alocado em outras escolas do programa. E isso é uma das mudanças que estão sendo propostas a partir dessa avaliação. Então, essas são as principais mudanças que a gente queria trazer hoje. Em termos de competência, vocês podem ver que, apesar de ter antes toda uma matriz de competências que tinham os macroindicadores, etc., a gente continua trazendo as competências como centrais aí para a aplicação do modelo e de todas as propostas pedagógicas e de gestão que a gente tem. Então, a gente continua falando de protagonismo, de domínio do conhecimento, contextualização, tudo isso que vocês já estão acostumados, porque as competências foram colocadas, são as mesmas que tinham antes. A gente continua sem a aplicação do modelo. Só que agora as perguntas são feitas no que a gente chamava de 360, não estão ligadas diretamente a cada uma dessas competências. A gente está fazendo outras perguntas e outras mensurações, certo? Para trazer aí o fundamento legal, então, a gente tem a Lei Complementar de 22, o Decreto de 22, que já trazem a avaliação de desempenho como parte central aí aplicação no modelo. A gente tem agora a resolução 61 e a gente vai ter uma portaria que vai normatizar especialmente a questão das datas, de como vai ser mensurado cada um dos fatores ali que a gente está olhando, quais vão ser os critérios avaliativos de cada um, então isso dentro da portaria, certo? Mas a resolução já saiu e já dá muita base aí para a gente poder seguir nessa avaliação. Opa, cliquei no botão errado aqui. Ótimo, obrigado. Bom, então, da resolução em si, né, ela vai dispor sobre as atribuições dos integrantes do quadro do magistério em atuação no programa Ensino Integral e a sua avaliação de desempenho. A gente juntou esses dois fatores. E a resolução nos artigos 2º e 3º vão definir quais são as atribuições e os fundamentos comuns para cada um dos integrantes, e depois a gente vai entrar nos tópicos específicos, né? Então a gente fala primeiro das atribuições comuns e depois a gente vai falar dos tópicos específicos. Aqui, na verdade, né, Rodrigo, a gente traz um pouquinho, retomando um pouquinho a sua fala, o porquê que nós mudamos a avaliação, né? Foi um pedido da rede. A gente pensou, fez várias escutas, pré-testamos aí, para criar um sistema mais eficiente. Então, com a redução, né, do número de questionários na escola, por exemplo, antes os estudantes respondiam 74 questões, hoje eles vão responder 8 questões, né? 4 questões dos professores e 4 questões da equipe gestora. Nós tiramos, né, a etapa de consolidação e calibragem, e o sistema está mais automatizado do que nos anos anteriores.
Então, aqui a gente hoje trouxe também, né, Diana vai explicar depois, né, Diana, o passo a passo do sistema, mas o que é mais importante a gente colocar aqui é que nós associamos tudo aquilo que está sendo colocado por esta nova gestão nessas questões, né? Então, a gente tem aí critérios avaliativos para cada um dos questionários por função. E a gente também pensou, né, que para criar coerência aí de responsabilidade, já que a gente trabalha, a avaliação está dentro do modelo de gestão de desempenho e também que faz parte do modelo pedagógico, para essa avaliação ser direcionada àqueles que precisam, para a gente focar um pouco mais nesse contexto. E a aferição é pareada com outras ações, então pareada com os critérios da recondução, da nova carreira, com os cursos que estão sendo oferecidos, com a nova proposta do apoio presencial, dos cursos de liderança. Então a gente traz um pouco isso para os questionários que serão disponibilizados para que os profissionais, né, e os estudantes possam responder essa parte desses questionários avaliativos. Podemos passar. Então, a avaliação será composta, né, conforme o Rodrigo colocou. Então, nós teremos questionários avaliativos centralizados, então, questionários para estudantes, professores e equipe gestora. E nós teremos também painéis de resultados. Então, nós teremos aí um painel de resultado do professor, um painel de resultado da equipe gestora e um painel para o diretor. Tendo em vista que a gente vai trazer esses questionários avaliativos, a gente vai trazer um pouquinho aqui, que como o Rodrigo disse, a gente já trabalhou com a rede, nas formações, com os dirigentes, com os supervisores, com alguns diretores, né, Rodrigo, que estiveram em Campinas e fizeram opção para estar conosco na oficina de PEI. A gente traz aqui quais são os questionários avaliativos centralizados, né? Então, quais são os critérios que a gente vai avaliar? Para os professores, quais são os critérios avaliativos? Conteúdo, metodologia e gestão de sala de aula. Lembrando que todos os questionários, eles terão uma pergunta de validação, que é o quanto, né, de 1 a 10, o quanto o aluno gostaria que aquele professor continuasse dando aula para ele. E também a gente traz aqui o que a gente chama de um olhar mais voltado para o fazer dentro da sala de aula e para todo esse acompanhamento que tem sido feito por todas as escolas, não só as escolas do Programa Ensino Integral. Com relação aos questionários avaliativos centralizados, né, nós colocamos aqui critérios avaliativos específicos do fazer deste professor intérprete de Libras e do professor de sala de leitura. Foi uma solicitação, né, Rodrigo e Diana, que a gente tivesse questionários específicos para que os alunos, né, que recebem aí o atendimento do intérprete de Libras possa focar, né, aí nessas questões, possa trazer a realidade do que esse profissional efetivamente atua, e o professor de sala de leitura também, uma vez que é também uma figura bastante importante, que requer esse olhar, né, de uma gestão, de como esse profissional atua dentro das escolas, e como ele tem, como os demais profissionais, qual a sua atribuição, a sua função. Então, para professor intérprete de Libras e professor de leitura, os critérios avaliativos com a aprendizagem, apoio ao desenvolvimento, aqui o apoio ao desenvolvimento, à aprendizagem dos estudantes, protagonismo, e o clima dessa sala, né, dessa sala de aula, que é esse clima, como que eles estão atuando do modelo pedagógico e do modelo de gestão, assim como os demais profissionais. Todos os questionários incluem uma pergunta de validação geral do profissional avaliado. Então, nós teremos aí 4 questões, né, Rodrigo? Sempre questões bem objetivas, né? Vocês puderam ter aí nas oficinas contato com essas questões. Os critérios avaliativos da equipe gestora, dentre eles, coordenadores de gestão pedagógica por área de conhecimento, será liderança, clima, compromisso com a aprendizagem, metas e indicadores, avaliação e frequência escolar. Então, todos os questionários incluem uma pergunta de avaliação geral também do profissional avaliado, conforme a gente já colocou aqui. Com relação aos critérios avaliativos do diretor, a gente prioriza aqui e terão perguntas sobre liderança, sobre clima, compromisso com a aprendizagem,
comunicação e apoio ao desenvolvimento. Lembrando, né, Rodrigo, que aqui a gente continua falando também da resolução específica do diretor, que é a resolução 4, que tem que ficar bem claro que isso não foi alterado, essa resolução continua aí em vigor, e nós trouxemos aqui os critérios associados aí ao fazer do diretor. Os critérios avaliativos em relação ao fazer pedagógico e a gestão aí dos coordenadores de gestão pedagógica geral e vice-diretores, que fazem parte da equipe gestora, é liderança, clima, compromisso com a aprendizagem, apoio ao desenvolvimento, metas e indicadores, avaliação, né, a participação dos estudantes nas avaliações e a frequência escolar. Lembrando aqui que é importante dizer que nós unimos aqui, né, os critérios, mas nós teremos para todos os profissionais apenas 4 questões. É que a gente agrupou os critérios avaliativos aqui, tá? Pode passar, por favor. Aqui, como o Rodrigo disse, vai ter, né, teremos aí nos próximos dias, né, Rodrigo, a publicação da portaria. Então, tivemos a publicação da resolução e teremos nos próximos dias a portaria. Então, essa portaria será publicada, né, trará cronograma, as etapas. Então, aqui é importante a gente colocar quais são as etapas, né, que a gente precisa para que essa definição de participantes, para que esses questionários sejam distribuídos, para que para que o sistema automatizado realmente seja eficiente e eficaz, que é o que a gente busca, né? Então, aqui as etapas serão, a Diana vai adentrar depois um pouquinho mais em cada das etapas, mas eu vou trazer aqui que a primeira etapa a ser executada pelos diretores das unidades escolares, com o apoio da equipe da diretoria de ensino, é regularização dos registros constantes nos respectivos sistemas de matrícula dos alunos, a funcional dos profissionais, né, os que estão afastados nas escolas do programa Ensino Integral, o sistema de associação de classes e aulas, né, verificar se esse sistema está correto e devidamente atualizado, a conferência de participantes realizada pelos diretores. Então a gente vai trazer já os participantes definidos, mas o diretor vai acessar rapidamente o sistema para verificar, né, conferir se está tudo correto para que a distribuição seja feita de maneira coerente, aí correta com a associação dos sistemas. O preenchimento dos questionários pelos estudantes, professores, coordenadores gerais e de área de conhecimento, vice-diretores e diretores também, né? Preenchimento do questionário pelos diretores, por quê? Porque, primeiramente, a Diana vai também colocar isso, todos da escola respondem, né? Aí, posteriormente, o diretor responde, então vai ter um período de preenchimento específico aí para o diretor. Depois nós vamos ter também a devolutiva aos profissionais que serão realocados, né? Então a gente vai ter os painéis, que a gente vai falar um pouquinho também aqui hoje, justamente que é no momento da devolutiva que será utilizado e no momento aí da aferição, das evidências, de tudo aquilo que o profissional atuou aí durante esse período que vai ser contabilizada a avaliação. E a devolutiva para todos os profissionais avaliados, que é um momento bastante importante, né, de feedback, de devolutiva, para que esse profissional realmente tenha aí essa devolutiva, para que ele faça aí o processo de formação continuada. A gente também vai fazer uma revisão do PIAF, para que possa realmente apoiá-los nesse desenvolvimento, nessa formação continuada, para que a gente possa aí otimizar, né, essa avaliação no sentido da formação continuada. E aqui, quem participa da avaliação, né, conforme a gente já está constatado e previsto nos normativos legais do programa, é quem está, né, em regime de dedicação exclusiva. Então, professor da sala ambiente de leitura, professor intérprete de Libras, coordenador de gestão pedagógica por área de conhecimento, né, o CGPACS, coordenador de gestão pedagógica CGPG, vice-diretor, né, e diretor de escola. Então, esses são os profissionais que vão participar da avaliação, conforme os anos anteriores, né, Rodrigo? E quem participa também, os alunos, né? Então, as escolas do segmento de anos iniciais, os alunos dos 4º e 5º anos, conforme foi o ano passado, todos os alunos participam, independente se são líderes ou vice-líderes, então todos participam, todos os estudantes. E nos anos finais do ensino fundamental e médio, todos os alunos, né?
Então, é importante a gente frisar, isso não mudou. Então, a gente segue aí com essa orientação da participação na avaliação. Aqui, a gente traz um quadro, né, de avaliadores e avaliados, que a gente fez aí algumas alterações. Então, aqui, a gente traz diretor de escola, diretor escolar. Então, ele é avaliado pelo vice-diretor e pelo coordenador de gestão pedagógica geral, o CGPG, e pelo CGPAX, e também pelo professor de sala de leitura. E ele avalia, desculpa, o professor de sala de leitura também. O vice-diretor de escola, ele é avaliador, né? Então ele avalia o diretor e ele avalia o professor de sala de leitura. O coordenador de gestão pedagógica geral, o CGPG, ele avalia o diretor e o professor de sala de leitura. Coordenador de gestão pedagógica por área de conhecimento, né, o CGPAX, eles avaliam o professor da sala de leitura, lembrando que o CGPAC, ele avalia também como professor, por isso que ele não aparece aqui como avaliador, porque ele avalia também como professor, já que é uma das, ele divide, né, a função dele entre docência e coordenação. Os professores avaliam o diretor, o vice-diretor, o CGPG e o CGPAC da sua área de conhecimento. O professor colaborativo, que aqui é o professor de anos iniciais, ele avalia o diretor, o vice-diretor, o CGPG e o professor, o CGPAC da área de linguagens, que é quem faz parte aí das escolas de anos iniciais. O professor intérprete de Libras, ele avalia o diretor, o vice e o CGPG. O professor de sala de leitura também, né, avalia o diretor, o vice e o CGPG. Os alunos dos anos iniciais, dos quartos e quintos anos, avaliam o diretor, o vice-diretor, o coordenador de gestão pedagógica geral e também avaliam todos os professores da turma dele. Então, os alunos vão avaliar todos os seus professores, né, que dão aula para ele da sua turma, assim como os alunos dos anos finais e ensino médio, que também vão avaliar diretor, vice e CGPG, e vão avaliar todos os seus professores de acordo com as suas turmas, respectivas turmas também. Então, todos os professores que dão aula para ele serão avaliados, e essa é também uma novidade, porque uma vez que a gente diminuiu o número de questões, né, Rodrigo, é possível avaliar aqui todos os professores para que a gente tenha uma avaliação coerente aí, né, e traga sentido e significado para esse processo. Aqui eu queria destacar 2 pontos só. Primeiro, que a gente não tem mais avaliação entre pares, né? Então, como vocês podem ver, não temos mais avaliação entre pares. Isso é uma mudança realmente para esse novo modelo de avaliação. E o segundo ponto é que, como vocês podem ver, tem ali os professores sendo avaliados de acordo com as suas turmas. E aí, de novo, eu reforço, e a gente vai trazer isso de novo, isso só funciona se a gente tiver o sistema corretamente distribuído, segundo as turmas que os professores estão nas informações específicas, né? Então, os diretores, supervisores, a gente precisa muito da contribuição de vocês para que todos os profissionais da escola estejam alocados corretamente nos sistemas, senão a distribuição não vai funcionar da maneira correta, e a gente justamente automatizou para tornar mais simples a avaliação, certo? Certo. Agora a gente passa a palavra para a Diana. A Diana vai trazer para a gente as telas do sistema, né? Porque a gente falou aqui, a Diana vai trazer aí a materialização disso na sede e no sistema que vai operacionalizar os questionários. Isso. Então, é muito importante, dando continuidade ao que o Rodrigo falou, que antecedendo ao processo de avaliação, né, de desempenho, que seja conferida todas as informações relativas aos participantes, se eles estão, né, se elas estão corretamente registradas nos respectivos sistemas, que seriam a vida funcional, o afastamento. Pode passar o slide, por favor? Sim. Isso. Aqui, ó, são os pontos importantes, tá? As matrículas dos alunos, né? Ou seja, se eles estão matriculados corretamente, né? A associação dos professores nas suas respectivas turmas e disciplinas. A associação do professor colaborativo, é muito importante isso, tá? O professor colaborativo que ele atua nas escolas, né, de anos iniciais, ele precisa estar registrado como ensino colaborativo, para que, né, que seja distribuído corretamente o questionário para ele. Assim como o professor intérprete de Libras também, porque tem um sistema específico, colocar tudo certinho, para que o professor apareça, que é muito importante que ele seja avaliado, né? Também.
Outros pontos importantes é que os cargos, funções, atividades e contrato dos integrantes do quadro do magistério estejam classificados na unidade escolar, né? E que eles estejam com o afastamento e a designação corretas, de acordo com a sua atuação. E, gente, só para esclarecer, isso precisa ser feito até segunda-feira, certo? Então, na segunda-feira, no final do dia, o sistema vai puxar todas as informações. Então, para fazer a distribuição de questionários, o sistema vai puxar todas as informações que a Diana acabou de falar, vão ser retiradas do sistema. E isso é segunda-feira, no final do dia. Então, a gente precisa muito que até lá esteja tudo organizado nas escolas, a informação que já deveria estar correta de todo jeito, mas que a gente realmente confira e veja que está tudo certo, tá? Importante. Aí nós vamos para a etapa de definir participante, né? Estando tudo corretamente, né? Tudo funcional, tudo correto que a gente já acabou de falar, nós vamos para a etapa de definir participantes, né? Então, é muito importante, né? Que para que ele funcione adequadamente, traga as informações corretas, né? Os alunos e profissionais estejam, que vão participar da avaliação, estejam identificados como avaliadores avaliados, né? A intenção é garantir que os questionários sejam distribuídos adequadamente para os respectivos avaliadores. Aí aqui é a parte, a telinha do sistema, né, que vocês já conhecem, ali o diretor, ele terá o acesso no gestão escolar, definir participantes, né, e aí ele vai validar ali, né, ele vai conferir e validar a participação como avaliador e avaliado, tanto dos profissionais como dos alunos. E aí aqui, esse ano ele vai listar todos os profissionais e todos os alunos matriculados. O sistema ele já vai trazer automaticamente todos selecionados, no caso dos profissionais, né? Ele vai trazer todos selecionados como avaliador e avaliado. No caso dos alunos, ele vai trazer só como, né, avaliador, né? Então, ele já vai trazer todas as informações selecionadas como participante, né? E o diretor ele deverá validar, e se porventura aparecer algum avaliador ou avaliado que não deve participar naquele momento, né, por algum motivo, aí o diretor ele terá que fazer a marcação ou, né, ou desmarcar ou marcar a caixinha ali do lado. Por isso que eu coloquei ali até em evidência, né? Essa etapa é mais uma conferência, né? Porque ele já vai trazer já automático, né? E lembrando que para que ela funcione, né, também, a etapa anterior é muito importante. Então, e aqui a gente está falando de duas etapas diferentes, tá? Então, a primeira etapa que a gente estava falando era de conferir nos sistemas, funcional, atribuições, se aquilo está correto. Isso vai ser segunda-feira. Depois, isso vai sair no calendário da portaria, vocês vão ter alguns dias para fazer isso que a Diana está explicando, que é retirar participantes que precisam ser retirados. Então, por acaso o sistema trouxe alguém, ou tem algum aluno em alguma situação específica, algum professor em alguma situação específica, que não deveria participar daquela avaliação naquele momento. Aí vocês vão conseguir retirar. Mas isso é só para conferir, certo? Isso é alguns dias depois, já na tela da avaliação. Isso. E aí lembrando que ele só não participa se ele for o aluno, né? Se ele foi transferido, o professor também, se tem professor em licença gestante ou adoção. Então, tome cuidado em relação a isso também, né? Que é importante frisar que todos vão participar, porque vai ter um período, né, de elegibilidade desta participação, e que é muito importante isso também, que todos devem participar. Sim. Essa funcionalidade, né, ela está disponível, chama-se Associação Carga Horária 7 Horas, ela está lá no Definir Participantes. Lembrando que a funcionalidade Definir Participantes, ela tem esse nome, mas esse ano será mais uma conferência, tá? Não será como o ano anterior, só frisando aqui, mas a funcionalidade ela permanece com o nome Definir Participantes. Dentro dela vai ter a etapa que será Associação Carga Horária 7 Horas, que é uma funcionalidade que ela estará disponível apenas para as escolas do Programa Ensino Integral com a carga horária de 7 horas, né? Para que o diretor tenha ali acesso à equipe gestora. Você pode passar, por favor? Ele vai ter acesso ali à equipe, né, aos profissionais que fazem parte da equipe gestora dessas unidades de 7 horas, e ele vai associar ali para cada avaliador quais são os profissionais que serão avaliados, né? Qual que é o CGPG que atua com aquele profissional, qual que é o vice-diretor que atua com aquele profissional, e aí ele vai naquela caixinha ao lado, todos virão como S de sim, né?
e ele vai selecionar ali, ele clicando nessa caixinha, ela automaticamente muda para N de não e fica vermelhinho, ou seja, ele não vai avaliar aquele CGPG e não vai avaliar aquele vice, porque não é o que atua no, né, foi a intenção dessa funcionalidade. E aqui a gente, só para também complementar, que a gente pode deixar todo mundo no azul para ser avaliado e ser avaliador. Na escola 7 horas não tem problema. Que muitas escolas 7 horas hoje funcionam com um sistema que a equipe gestora tem contato tanto com a equipe que está de manhã quanto com a equipe que está de tarde, especialmente as escolas. E essa funcionalidade foi criada para as escolas, especialmente que são muito grandes, e aí os professores de manhã não têm contato nenhum com o GPG da tarde, por exemplo, ou os alunos da tarde não têm contato nenhum com o vice da manhã. Então, isso é uma funcionalidade feita especificamente para esse caso. Se vocês não alterarem nada, todo mundo vai avaliar todo mundo da equipe gestora, também não tem problema. É só uma possibilidade de retirar caso vocês tenham uma divisão interna ali que faz com que aqueles estudantes, aqueles professores não tenham contato com alguém da equipe gestora, tá? Isso, perfeito. Nós temos também disponível, né, essa funcionalidade que chama-se acompanhamento dos participantes, tá? Após a data, seguindo o cronograma lá da definição de participantes, o diretor ele pode acompanhar, né, em conjunto com o supervisor, nessa funcionalidade que também está em gestão escolar. Depois nós vamos encaminhar para vocês documento orientador, mais assim, mais preciso, né, com o passo a passo de onde vocês vão, mas é uma funcionalidade que já existe, né, o ano passado nós já utilizamos, para que ele possa ali verificar, né, se todos os alunos estão como avaliadores né, os avaliados, ali vai aparecer nessa funcionalidade de acompanhamento de participantes, caso ele, né, para a conferência. E é importante frisar aqui, né, Diana e Rodrigo, que essa etapa de acompanhamento dos participantes é uma etapa que, se bem acompanhado, é muito exitosa. Por quê? Porque pode ter aluno que não está respondendo, porque aqui, né, é um acompanhamento dos questionários, se os questionários foram distribuídos e se eles estão sendo respondidos. Então, isso é bastante importante, esse acompanhamento aqui do diretor, do supervisor da escola, para garantir que todos efetivamente respondam os questionários, né? Isso. Tanto avaliador como avaliado. Exatamente. Porque vai crescendo aqui, à medida que vai aumentando, vai crescendo a porcentagem, então traz a quantidade de questionários distribuídos e a quantidade de questionários já preenchidos individualmente aqui, né? Isso. E clicando aí na setinha visualizar pendentes, você consegue visualizar aí os profissionais e os alunos que estão pendentes de responder os questionários. Isso, exatamente. Então, a distribuição de questionários ela vai ser executada de forma automática, né? Levando em consideração os avaliadores e avaliados que foram definidos nas funcionalidades, definir participantes e a associação da carga horária de 7 horas, ou seja, ele vai distribuir os questionários, levando em consideração toda essa preparação que foi feita em sistema, né? E finalizando em definir participantes e associação da carga horária às 7 horas. É muito importante frisar aqui, né, que após efetivada a distribuição de questionários, não será possível efetuar qualquer tipo de alteração em sistema, né? Para esse ano, como ela vai ser automática, não teremos como efetuar nenhum ajuste, né, em sistema para distribuir questionário posterior, né, à distribuição que vai ser automática, tá? E aqui, ali como que vai funcionar, né, que não mudou essa parte, que é no gestão escolar lá na sede, avaliação de desempenho, aqui seria o preenchimento já, né? Avaliar equipe, né? Após selecionar ali o avaliar equipe, automaticamente o profissional, o aluno, ele vai ser direcionado para o ambiente de preenchimento de questionários, né? E aí vai ser necessário que ele faça novamente o login e senha, que são os mesmos que eles utilizam na sede. Esse ano, a gente trouxe isso já logo de início, porque o ano passado nós tivemos muito problema, sobrecarregou muito a sede, né? E teve algumas escolas que chegaram a preencher nesse ambiente, né? Nós passamos orientação, porque aí foram migradas as informações para lá. Então, esse ano, ele já vai ser preenchido por todas as diretorias de escolas nesse novo ambiente.
acessar normalmente como você acessa pela sede, tá? E ele direciona automaticamente lá para o preenchimento de questionários. Lembrando que o aluno acessa com o RA, né, e com sua senha, e os profissionais acessam com o seu RG. Isso, exatamente. E a sua respectiva senha. Sim. Aí aqui eu trouxe para vocês, tá? Uma parte, né, do layout de como ficou das questões, né? Que é bem diferente do formato anterior, né? E aí serão 4 perguntas, e para cada pergunta ali, né, nome dos profissionais abaixo, e para cada pergunta serão 3 opções de respostas, né? Que aí seria, ele só seleciona ali no íconezinho, né, na bolinha que aparece ali. Depois nós vamos mandar também documento orientador explicando melhor como que funciona, mas basicamente é isso, né? Aí essa é a etapa de preenchimento já. É importante frisar aqui, se puder voltar, por favor, Rodrigo, que vocês viram que tem uma coluna que nomeada de não sei avaliar. O porquê que foi pensado nessa coluna? Caso ocorra algum erro em virtude de alguma não definição tão correta, ou o sistema leu erroneamente na hora de distribuir, que a gente está trabalhando para que isso não aconteça, se o aluno não tem acesso a este professor, não é o professor da turma, ele tem essa possibilidade de responder não sei, para que não apareça, né, na verdade, não pontue nada deste profissional. Então, se aplicar, né, aí selecionar o não sei, é nesses casos especificamente que a gente tem aí certeza de que Exato. e está trabalhando, na verdade, para que isso não aconteça, mas se porventura acontecer, o aluno ou o profissional pode assinalar não sei. E do preenchimento desses questionários também, e aí vamos tratar, tem essa parte toda do sistema, né, mas acho que também tem uma parte importante aqui, pedagógica, e de como a gente interage com isso na escola. A nossa recomendação aí para as escolas que já estão mais acostumadas a fazerem isso, né, já conhecem o sistema, é que seja primeiro feita uma leitura, né, uma orientação com os líderes de turma, e aí os líderes de turma podem auxiliar todos os outros alunos no preenchimento. Então a gente fez alguns pilotos em escolas, e isso funcionou muito bem, assim, de você chegar no dia da avaliação, orientar os líderes daquela série, e aí ao longo do dia eles vão auxiliando junto com os vice-líderes, com outros colegas, com os acolhedores, todo mundo que puder ajudar, todos os protagonistas ali da escola, para poder fazer esse encaminhamento, né? Então, o sistema ele está bastante simples, mas obviamente na hora de preencher o questionário, muitos estudantes podem ter dúvidas, etc. Então, a nossa ideia vem disso, e os testes funcionaram muito bem com esse sistema, de você pegar uma parte dos estudantes, podem ser os líderes, podem ser outros estudantes, mas a gente recomenda os líderes, e aí podem ser os estudantes do Grêmio, né? Então tem vários estudantes ali que podem ajudar nisso. Você ensina para eles, faz junto com eles, mostra como é que é, mostra as questões, mostra tudo como funciona, e aí eles ajudam a aplicar nos outros estudantes, porque eles depois auxiliam a tirar dúvidas e tudo que precisar, certo? Perfeito. E aí, lembrando que é muito importante, né, Rodrigo, por isso que a gente está fazendo essa live hoje, já foi disponibilizada a avaliação, nós temos aí as formações também que a gente passou, supervisoria, o PEC focal de PEI, orientar líder, vice-líder, conversar com eles, fazer já uso desse material nas reuniões de ATPCG, nas reuniões de alinhamento, para que a gente torne esse momento bastante tranquilo, mas que todos tenham ciência dessas mudanças, do que alterou, né, para que a gente tenha aí momentos exitosos dessa avaliação nesse contexto. Então, é muito importante formar e informar sobre esse processo que a gente está colocando aqui. Perfeito. Aqui o painel do professor, então, como a gente havia dito, então vão ter, né, os questionários, os critérios avaliativos que nós mostramos, e vai ter o painel, né, Rodrigo, que é o resultado compilado de todas essas, os questionários, então vão vir os questionários, né, então a validação dos estudantes, uma coluna com a validação da pontuação de 1 a 10, o quanto tem de validação dos profissionais, e vai vir também as estrelas, que a gente chama, né, assim, também em porcentagens de preenchimento dessas estrelas, conforme está no sistema, e vai compor também esse painel quais os indicadores, né, a presença em sala de aula, o diário de classe, o programa Multiplica,
a avaliação média dos estudantes e a validação dos estudantes. Esse para o painel do professor. Para o painel da equipe gestora, que aqui a gente inclui diretor, vice, CGPG e CGPACs de área, né? Lembrando sobre a equipe gestora. Então, vai versar, o painel vai trazer a presença, o programa multiplica, a avaliação média dos professores, né? Que é o cômputo das estrelas, a validação dos professores, a avaliação média dos estudantes e a validação dos estudantes. Lembrando aqui que tudo isso vai ser automatizado, isso vai ser trazido dos nossos sistemas, então, do BI, então ninguém vai precisar registrar nada no sistema, isso vai vir automatizado, e aí também a gente vai trabalhar com a questão de olhar para esses painéis no sentido de trabalhar tanto devolutivas e feedbacks, como o processo de realocação também, né, Rodrigo? E agora o painel do diretor vai trazer a presença do diretor, participação no programa Multiplica, aqui lembrando que a participação no Multiplica é tanto, né, pode ser como cursista como multiplicador. E também pode ser tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre. Perfeito. Avaliação média da equipe escolar, validação da equipe escolar, avaliação média dos estudantes e validação dos estudantes. E quando a gente fala de validação, a gente está falando daquela avaliação geral, tá? Então, a Isso. avaliação média é a avaliação das perguntas de 3 estrelas, né? De 1 a 3 estrelas. E quando a gente fala validação, é aquela pergunta de avaliação geral. De 1 a 10, o quanto você gostaria de ter novamente esse profissional na escola ou ter aula com este professor? Essa pergunta que a gente até trouxe nas outras questões, nos outros slides. Isso. E os painéis, eles vão ficar disponíveis. O painel de professor e de equipe gestora vai ficar disponível para o diretor na sede. Então, também vai ter um período que é mais para o meio de outubro, que vai ficar disponível esse painel, depois de recolher todas as respostas para o diretor. E o painel sobre os diretores vai ficar disponível para os dirigentes. Então, é assim que vai funcionar esse painel. Aqui a gente traz o contexto da realocação, né, Rodrigo? Que aí há uma mudança. Então, a gente traz aqui o artigo 8º, que diz, né, a decisão de realocação em outra unidade escolar PEI é do diretor de escola, diretor escolar, com o apoio da equipe gestora e de representantes da diretoria de ensino. E o segundo item também, inciso o diretor de escola tem autonomia para proceder com a realocação ou permanência, independentemente do resultado dos indicadores avaliados. Então, aqui a gente conversa muito sobre o caráter formativo dessa avaliação e a tomada de decisão diante dos resultados, né? Perfeito. Acho que aqui os dois pontos que são... acho que tem duas mudanças aqui, né? Primeiro, essa decisão que é do diretor e que, é claro, passa pelo apoio da equipe gestora e dos representantes da diretoria de ensino. Quando a gente fala representantes aqui, é o supervisor da escola e o PEC, né, que tem mais proximidade, o PEC que acompanha, eles também podem participar desse processo em diálogo com o diretor. Mas, no final das contas, a decisão da realocação é do diretor da escola. E nesse segundo parágrafo, o que vale a pena destacar é que o painel de indicadores, diferente da matriz, ele não traz um resultado exatamente. Então, assim, você não tem um resultado que vai falar para o diretor para realocar ou permanecer com aquele professor na escola. A decisão vai ser do diretor baseado em uma série de indicadores. Então, o professor, por exemplo, não fazer multiplica não significa que ele vai ser realocado. O professor não ter a presença, o diário de classe 100% preenchido, por exemplo, não significa que ele vai ser realocado. Mas todos os indicadores vão aparecer para o diretor para que ele possa proceder com a decisão de realocação ou permanência conforme os indicadores estão sendo dados. Bom, eu vou deixar aqui com vocês o nosso contato, né? A gente gostaria de pedir a gentileza para vocês que, assim, qualquer inconsistência de informações durante o processo de avaliação, né? Para que o diretor, né, ele deve ser comunicado e, conforme o caso, ele reportará para o supervisor educacional, e que é responsável pela unidade escolar, né? Para orientações, se for necessário, o supervisor fará o contato conosco, né, através do e-mail avaliação.pei@educacau.sp.gov.br. Bom.
Esse caminho, gente, é muito importante, porque aí a gente consegue dar conta das demandas que aparecem aqui. Fica O que acontece? centralizado, né? A gente tem hoje 60 mil professores alocados dentro de escolas PEI. Então, se todos vierem diretamente em busca das nossas respostas, a gente não vai conseguir dar conta de tudo isso. E muitas vezes, se vocês conversarem com o supervisor, com o diretor da escola, ele já vai ter essa resposta, porque a gente já falou com o supervisor, ou ele já falou com o ponto focal que está em contato com a gente. Então, esse caminho é super importante ser respeitado, esse fluxo, até para não ter nenhum desalinhamento. Então, por isso que a gente pede essa centralização para poder fazer esse caminho. Claro que, em outros casos, excepcionalidades, a gente também pode ajudar com o que for necessário, mas esse caminho é super importante para que a gente não tenha, a gente não atropele o processo e lembrar disso, que muitas vezes a diretoria de ensino tem a resposta que precisa ser dada e ela vai conseguir informar da melhor maneira possível. Porque senão a gente começa a receber de vários canais diferentes e não consegue dar centralidade, porque uma vez que a gente recebe, né, Diana aí, que vai estar à frente desse processo de sistema, a gente não tem acesso a gente não tem lá um botão para fazer essa correção, a gente tem que passar para o pessoal dos demais sistemas, inclusive, né, do sistema de avaliação, para fazer possíveis aí alterações, ajustes, mas que é muito importante a centralização desta comunicação e que vocês apoiem, né, suas escolas, que se sintam apoiados, que leiam os documentos, como a Diana falou, a gente está preparando documentos orientadores, tem aqui essa live que vai ser disponibilizada, o PPT, vocês têm as formações, né, Rodrigo, que nós fizemos agora, recentemente, então a gente está juntos aqui para trabalhar, para apoiá-los nessa mudança e acreditamos muito aí no trabalho de cada um de vocês em suas escolas, em suas diretorias de ensino, os dirigentes aí na gestão, e a gente está super à disposição, né, Rodrigo? Exatamente. Acho que para poder encerrar, tenho duas coisas importantes de trazer, tá? Primeiro, quais que são as urgências e prioridades do momento? A prioridade do momento é a regularização de todo mundo corretamente no sistema. Essa é a grande prioridade e para isso que a gente chama a atenção especialmente dos diretores e supervisores, tá? Então, por favor, confiram que todo mundo esteja regularmente no sistema. Isso até segunda-feira, no final do dia. Senão, a distribuição vai ter problemas e a gente não vai conseguir corrigir no meio do caminho. Então, isso é a coisa mais importante do momento. Porque as outras coisas a gente ainda vai poder dialogar um pouco mais. Então, por exemplo, o painel, eu sei que ele gerou muitas dúvidas quando a gente trouxe em algumas oficinas, mas a gente vai ter outros momentos para tratar do painel, porque o painel só vai aparecer no meio de outubro. Então, até lá, a gente vai ter outras lives, vai ter outras conversas, a gente vai falar com os diretores sobre como usar esse painel, quais são as funcionalidades, etc. A gente vai ter essa conversa até lá. O que é mais importante no momento é, compreender que a gente teve uma reformulação na avaliação, então que mudou realmente a parte de avaliação de competências, de resultados, não é mais da mesma maneira, a gente não tem mais o cômputo a partir do programa de ação. Então essas mudanças que vieram são super importantes e estão esclarecidas na resolução. E a segunda questão, novamente, é essa de regularização do sistema. Então, tendo essas duas questões atendidas, a gente tem algum tempo para atender o resto, até porque toda mudança na avaliação foi feita em prol de uma simplificação, tá? Então isso é super importante também da gente deixar claro. As perguntas estão mais simples, tem menos perguntas, tem menos questionários, o sistema está mais leve. Então a gente trabalhou para que fosse simplificado. Então muitas das complicações que tinham antes foram retiradas. Então vocês vão ver que quando a gente começa a fazer o processo, isso ficou muito claro nos pilotos que a gente fez, nas escolas que a gente foi fazer o piloto, a parte de aplicação dos questionários é bem simples, na verdade. Assim, os estudantes têm poucas dúvidas, os professores têm poucas dúvidas, o sistema carrega com facilidade, então a gente não teve essas dificuldades na hora de aplicação na escola. Por enquanto, o importante é isso, vocês lerem a resolução com calma, entenderem a mudança e fazerem a regularização no sistema. E ficarem tranquilos que a portaria será publicada em breve, aí terão todas as datas, terá tudo certinho, mas o que o Rodrigo colocou é o mais importante nesse momento, né, Rodrigo? Olhar para todos os sistemas, cada qual com as suas escolas, se tiver a questão do PAEF também, se teve alguma alteração, dá uma olhada nisso, porque os sistemas a gente brinca e fala que ele tem que dormir um dia para fazer a leitura correta no outro, então fixem esse momento nessas questões, e contem conosco para esse apoio e seguimos em frente, né? Isso. Eu agradeço a todos pela atenção. Nós, da equipe PEI, né, do CEMOV, da CGH, estamos à disposição.
tá? Só nos contatar, né? Eu deixei aí para vocês o e-mail e a gente vai estar à disposição. Muito obrigada. É isso então. Obrigado, Obrigada, pessoal. pessoal. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau.